Fala, meus amigos e minhas amigas, mais uma semana aqui com vocês para uma resenha boa. Semana passada a gente estava conversando aqui um pouquinho sobre receber feedback e hoje, nada mais, nada menos do que o prometido, a gente vai falar um pouquinho sobre dar feedback. E como uma boa resenha ela nunca é feita sozinha, chegou a hora de chamar um amigo nosso aqui, aquele que tem uma empresa, aquele que vive dando feedback para um monte de gente, aquele que já tem muita experiência. Diego, conta pra gente um pouquinho o que que é dar feedback para você. Muita experiência pegou, né? Os cabelos brancos aqui não deixam enganar, realmente muita experiência, né? E aí, pessoal, tudo bem? Muito prazer, Diego. Rapaz, feedback, já falamos na semana passada. Se você perdeu, meu amigo, vai lá assistir, como o Paulo comentou, a respeito de receber o feedback tão importante. E esse programa mais voltado para nossas lideranças, né? Para aqueles que têm liderados e precisam dar feedback, vão ter várias técnicas muito legais, muito importantes aqui que a gente vai estar vendo, e principalmente sobre, respondendo a sua pergunta, né? Sobre dar feedback. Dar feedback é escalar a sua empresa, é fazer com que ela tenha futuro, é fazer com que você consiga ter ar, né? Consiga respirar, consiga fazer com que o seu negócio cresça, né? Interessante, Diego, interessante. Mas, galera, para fechar nossa trupe, vamos chamar aqui o nosso outro amigo, aquele que por onde passa é o homem do dinheiro. Tiagão, conta pra gente aí, o que que você entende como feedback? Fala pessoal, sou o Thiago Silveira, tô aqui para essa hora de companhia com vocês e realmente o pessoal sempre fala para mim que eu sou o homem do dinheiro. Eu não sei se eu sou o homem do dinheiro porque eu faço dar dinheiro ou se é porque eu tenho que carimbar o dinheiro. Mas nessa trajetória a gente faz bastante feedback e eu vou falar que o feedback é o grande desafio, né, da liderança, principalmente a liderança de começo de carreira, de escalada, né, nessa área de gestão. É uma arte de falar a verdade sem destruir as pessoas. Profundo isso aí. Excelente ponto, Thiago, excelente ponto. Galera, o nosso podcast tem um pouco disso, né? A gente gosta muito de teoria, somos três amigos que andam por aqui, que leram bastante, mas o mais interessante que eu acho que vale a pena você estar aqui nessa próxima uma hora com a gente, é um pouco da nossa experiência. Nosso objetivo aqui é compartilhar um pouco da teoria na prática, até porque às vezes ela muda um pouquinho de sentido, né? Então vamos lá, galera. Diego, você que construiu uma carreira, né, ao longo dessas últimas décadas aí, e hoje tem uma empresa, está à frente de uma empresa. Eu queria ouvir um pouquinho de você, cara. Feedback para você é alguma coisa obrigatória ou você pode escolher se você utiliza essa ferramenta ou não? Interessante, Paulo, interessante. Porque, veja, eu já estive em cenários, já tive em três cenários, vou te contar. Eu já estive em empresa onde não tinha nenhum feedback. Nenhum. Aquela empresa, eu já era desenvolvedor web, né? Já era programador. Então, aquela empresa que você chega no horário, chega lá 8 horas da manhã, senta no seu computador, coda ali, né? Faz seus códigos, sai para almoçar, né? Levanta 15 vezes para tomar café, né? Daí sai para almoçar, daí volta, coda, dá 6 horas, vai para casa. Sempre, todo dia, assim, sem saber mais nada do que exatamente aquilo que você está fazendo. Já fiquei anos assim, rapaz. E amava, posso ser sincero? Amava, meu Deus, prazer inacreditável, endorfinas explodindo no meu cérebro de prazer em executar aquilo, de verdade, sem ironia. No entanto, no mais completo escuro. Eu não fazia ideia quais clientes estavam chegando, quais clientes eram importantes, o que estava acontecendo, como eu podia crescer, o que que eu estava acertando, o que que eu estava errando, como que eu poderia alcançar sonhos maiores. Não havia nenhum direcionamento. Posso dizer que neste caso,
foi quase que uma sorte da empresa, as pessoas que gostavam e acabavam ficando. Porque não havia essa motivação por parte da liderança. Então acaba ficando dependendo dessa sorte, porque está todo mundo no escuro. Não é um bom cenário para ninguém. A empresa não tem escalabilidade, não tem como crescer, não tem como desenvolver novos líderes, não tem como entender o que está acontecendo com aquele colaborador. Às vezes perde ele por bobeira. Eu vou contar algumas histórias aqui de colaboradores hoje. Não perca, tá bem bacana que eu preparei algumas histórias. Enfim, segundo caso, já estive também numa das grandes escolas de tecnologia aqui do sul do Brasil, um cenário, vamos chamar assim, meio misto, que era o seguinte: sempre tinha o feedback dos alunos de cada aula que era dada, os alunos entravam no site e preenchiam lá o controle de satisfação. E geralmente a galera curtia a minha aula, não dava nada. Eles até brincavam com isso, né, o pessoal da diretoria. Eles só chamavam para conversar quando houve uma crítica meio pesada, uma crítica com algum embasamento, né, um pouquinho mais forte, ou algum exemplo mais real que precisa ser corrigido. Já é alguma coisa, né? Talvez um pouquinho capenga, mas já é alguma coisa. Você já está corrigindo rota, tá lá arrumando as coisas à medida que a coisa tá girando, né? Não chega a ser um feedback no sentido de uma cultura de feedback com cadência, né? Ou seja, a cada 2 meses, a cada 3 meses, e relembrando o que foi falado no último feedback, né? Não chega a ser nesse nível bacana, mas já sabia alguma coisa do que estava acontecendo. Por fim, para terminar, um terceiro exemplo, e na última empresa que eu trabalhei antes de abrir a minha empresa, eu tinha feedbacks bimestrais ou trimestrais, alguma coisa assim, constantes, bem certinhos, e era bem legal. O líder sempre começava em como estava, o que que a gente conversou no último, quais foram nossos combinados no último, o que alcançamos, o que ainda não alcançamos, desenvolvia, né, daí o cenário atual e encerrava com novos combinados. Gente, o que eu cresci, o que eu aprendi, é absurdo. Aprendi demais, evoluí demais como pessoa, como profissional. E claro, né, nas próximas conversas que a gente vai tendo aqui no programa de hoje, eu vou te contar um pouco mais. Mas quando eu comecei minha empresa, desde o começo, a Code Blue tem feedback. A gente sempre conversa sobre tudo com os nossos colaboradores. Eu vou te contar um pouquinho hoje como é que é os nossos feedbacks lá. Mas basicamente, principalmente, uma coisa que não daria certo se fosse de outro jeito é ter feedback e um feedback 360, um feedback onde tudo e todos estão sendo avaliados em pé de igualdade, para a gente realmente focar na evolução que aquele colaborador vai ter. Eu, como líder, vou te contar, eu não consigo. Eu estava pensando nisso essa semana, porque eu fiquei pensando no programa que a gente gravou semana passada, né? Eu estava pensando nisso essa semana e eu percebi essa semana que eu não conseguiria liderar alguém que eu não sei qual é o sonho daquela pessoa, qual é o objetivo daquela pessoa. É claro, às vezes a gente está falando de empresas que você tem 100 liderados, aí fica mais difícil, né? Mas falando de uma squad de, sei lá, 5, 10, 15 liderados, você não saber o sonho, o objetivo, aonde aquela pessoa quer chegar, me parece quase, não sei, esquisito. Como que eu vou conseguir realmente ser honesto com você numa sala de reunião para a gente juntos buscarmos a sua evolução profissional se eu não sei qual é a meta, né? Qual é o destino final dessa corrida? Eu, particularmente, no meu estilo de liderança, preciso saber, porque eu honestamente vou estar buscando te levar até lá, como a gente conversou no último programa, né? Mas é isso, 3 exemplos de 3 cenários. Realmente tem que ter feedback respondendo a sua pergunta, porque sem feedback todo mundo fica no escuro. Com feedback você vai ter escalabilidade, você vai ter formas de fazer a sua empresa crescer e seus profissionais evoluírem. Valeu, Paulo. Voltando aí.
Muito bom, Diego. A resposta dada, né, galera? Feedback é obrigatório. E o Diego tocou em alguns pontos aí que achei bem interessante, que é a questão da cultura. É fácil a gente falar que dá de feedback, é fácil a gente dizer que feedback é bom, é fácil a gente dizer que feedback é interessante, é fácil até a gente dizer que feedback é obrigatório, mas na hora de exercitar isso na prática, não é tão simples assim. Na hora de transformar isso uma cultura da empresa, não é tão simples assim mesmo. Até porque, para que isso seja cultura, né, isso tem que ser algo que está permeando ali todos os ambientes. Para que isso seja uma cultura dentro da empresa, tem que ser algo que está distribuído entre todas as lideranças, tanto pares quanto hierarquicamente para cima e para baixo. Tiagão, o que você acha de feedback dentro da cultura de uma empresa? Então, assim, eu vejo o feedback de uma maneira bem pragmática e bem prática, né? Eu acho que ele é uma ferramenta dentro de uma cultura. Mas isso, assim, vem muito da minha experiência profissional. Eu trabalho muito tempo em área de controladoria, então, assim, na nossa rotina tem muito disso. Você promete e entrega. Você tem o orçado e o realizado. Você tem o que você planejou e o que você entregou. Feedback é muito disso. Você tem uma linha, né, você tem um objetivo, você tem alguns resultados que você busca dentro desse objetivo para alcançar esse objetivo maior, né, resultados chaves ali, né, alguns marcos. É, e para você fazer a correção de rota, você utiliza o feedback, uma ferramenta de alinhamento. Então, eu vejo que ela é essencial em todas as empresas. Falou-se que ele é obrigatório e efetivamente ele é obrigatório. Por quê? Porque senão nós estaremos no escuro. É péssimo tu chegar e andar escuro. Falar a verdade, é angustiante. Não sei se já fizeram essa dinâmica na vida. Fecha o olho, você não fez. Perfeito. Vamos lá. Mas olha lá, o Paulo já fez, né? Mas tu fez, não fez ainda. Faz o seguinte: fecha o olho, coloca uma venda. Tenha certeza que você não consegue nem olhar embaixo e tenta dar. Vamos dificultar um pouco a vida. Gira e tenta dar 5 passos. Você vai me falar que é da experiência. Eu vou te adiantar, é angustiante. E é exatamente isso que ocorre em grande parte das empresas que têm uma cultura que não é tão forte assim. Andar sem É, rumo. Exatamente. Você fica sem rumo, porque você, nessa dinâmica que eu falei para vocês tentarem fazer, e eu acho que até vale a pena. Vai sozinho para não passar vergonha, porque você vai se bater, talvez você caia. E vá, faça num lugar seguro. Né? Não vai se machucar por conta da minha dica aqui, né? Mas isso ilustra muito bem. Você traz uma angústia, você não sabe para onde você vai, você não sabe se vai se bater, se vai se machucar. E uma empresa sem feedback é isso. Você está indo lá todo dia, você não sabe o que você está fazendo, você está passando tempo. E tempo é algo mais precioso que existe, porque assim, dinheiro você consegue, né? Você consegue trabalhar, você vai estudando, você consegue se desenvolver, vai conseguir levantar dinheiro. Fica tranquilo com isso na tua vida. Deus não vai te desamparar, né? Fica tranquilo isso. Mas o tempo, não vou falar que nem Deus, porque Deus pode tudo, né? Mas isso é uma coisa que você não consegue recuperar. O tempo ele fica jogado, ele simplesmente passa, né? E se você não tem um feedback, uma direção, você vive passando o tempo, de passatempo em passatempo. Isso é Verdade. tenebroso, tua vida Aham. vale muito, né? É, eu divaguei um Programa de pouco aqui. gestão do tempo já, né? Precisamos ter um programa de Vai. gestão do tempo. Pessoal, prepara que daqui a algumas semanas vai sair um gestão do tempo. Vamos jogar na pauta Vamos jogar. e cada semana se fiquem atentos aí. O Diegão já deu a deixa. Já me veio agora, É, não vai nem planejado isso. Já temos uma pauta para a próxima reunião. Não, e outra, Então, desculpa te interromper, aproveitando que eu já estou te interrompendo, Thiago, aham, uma coisa que é interessante, que eu fiquei pensando, assim, depois que eu trabalhei nessas empresas que davam feedback, você começa a refletir sobre o seu passado e pensar, por que que as outras não davam, né? Porque, rapaz, feedback é de graça. Não custa nada e o retorno que você tem é absurdo. Você vai ocupar o colaborador por meia hora, por uma hora, enfim, né, numa sala de reunião para poder, né, dar um ping-pong ali com ele.
Mas, nossa, você tem 1000%, se a gente for pôr num gráfico, né, de melhora na autoestima, no cara realmente saber que tá, onde está acertando, está errando, em parar de errar nas mesmas coisas, pelo menos errar em coisas novas, né, ou errar menos, enfim, a quantidade. E um sentimento que eu tive muito quando eu trabalhei em empresa que dava feedback é a vontade natural de querer retribuir, de querer fazer coisas legais por aquela empresa que está me tratando dessa forma tão bacana, sabe? Mas esse é o ponto mesmo, porque quando você dá o feedback, eu acho que assim, primeiro, acho que muitas empresas não dão feedback porque é difícil você conversar olho no olho com a pessoa. Você precisa ter uma coragem e você tem que ter uma boa intenção, assim, de efetivamente querer construir aquela pessoa, tá? Junto com o time. O feedback é muito desenvolvimento pessoal, porque muito vai das pessoas que não têm uma destreza boa com as suas habilidades interpessoais, os famosos soft skills, mas ele é muito legal e é isso que faz que você comentou agora daquela questão de querer retribuir. Você faz um alinhamento, você fala assim, pô, vamos para esse lugar juntos? Você faz a pessoa comprar ideia, você traz engajamento. E o feedback tem esse poder, é maravilhoso. Esse poder empresas que têm uma cultura mais forte, né, que institucionaliza alguns momentos de feedback, eles fazem com que as pessoas que trabalhem lá elas sejam profissionais melhores, mas eles fazem, e não é que eles fazem, mas ele não é à toa que, via de regra, são empresas que são líder de mercados ou que têm a sua relevância, têm uma marca forte. Não sei se isso que aconteceu com você, mas eu acredito que sim. A empresa que melhor te deu feedback provavelmente foi uma das que melhores tinham marcas reconhecidas no Ah, mercado na sim, sua. era a maior de todas. Uhum. Exatamente. Isso é a prova da tese, né? Falar a verdade, é uma prova de tese de que cultura forte ela tá junto nessa questão de objetivos, de alcançar resultados chaves e nesse ciclo de correção do feedback. Então, assim, pessoal, uma outra coisa que eu queria falar também, já comentei, já apontei, é a questão da cultura forte e cultura fraca de empresa. Como que você constrói uma cultura? Eu acho que isso aí também, vamos botar mais um item de pauta, porque cultura dentro de empresa, dentro de família, é espetacular para falar e dá bastante tempo, bastante resenha boa. Anota na É, planilha, Paula, anota na planilha. mas voltando ao tema da questão de cultura fraca e forte, as empresas que têm cultura fraca, elas têm pessoas que não têm muito esse desenvolvimento bom de liderança e faz com que você acabe caminhando no escuro, fica muito assim na mão de um gestor, vai muito da tua autonomia para desenvolver a carreira e às vezes você, desculpe a palavra, mas a gente se enche o saco. Né? A gente precisa às vezes, de um direcionamento para uma pessoa que guia a gente. E assim, estar dentro de uma empresa, a melhor coisa que a empresa pode te dar é exatamente esse direcionamento. Porque senão, pô, tu abrir a tua própria empresa. Se você sabe se dirigir, você sabe tomar as rédeas da tua vida, cara, voa, voa, né? E as empresas de cultura forte, elas têm esses ciclos de feedback. Vou falar, geralmente acontece quando você tem também a remuneração variável de PLR, e serve até como uma documentação para você chegar e comprovar que a pessoa pode chegar e ganhar aquele bônus, aquele PLR. Geralmente, trimestralmente, empresas que têm esses processos mais institucionalizados, você tem as metas que você coloca, os alinhamentos de objetivos que a empresa faz e trimestralmente você vai reunindo com o gestor numa reunião institucionalizada. Você vai criando esses rituais. É, ele pode ter o ponto bom e o ponto ruim, né? A pessoa ela chega e reserva simplesmente para te dar uma orientação a cada trimestre, o que seria ruim, mas num outro ponto também é legal porque você tem alguns rituais dentro da empresa e os rituais solidificam condutas e eles ajudam a solidificação de condutas, eles ajudam a criar uma cultura forte, tá?
Eu sei que é bastante coisa para falar. Nesse ponto, cultura é um tema muito rico, mas eu vou me segurar, né, para que a gente não fuja tanto do tema e volte para essa questão do feedback, alguns aspectos práticos, feedback ruim, feedback bom, coisas assim que sejam mais palpáveis para a pessoa que está começando nessa carreira de gestão. É isso aí, Thiago. E veja como uma coisa muito interessante para a gente parar para pensar. Se uma liderança tem que dar feedback, a gente precisa entender se existe feedback ruim e feedback bom. Será que isso é verdade? Diego, o que você acha? Tem uma questão que eu estava pensando enquanto a gente estava gravando aqui, que era até mais um para a gente anotar nessa planilha. Vamos abrir uma votação aí para a galera votar nos comentários, né? Mais um, que seria a gente falar sobre empreender, né? Sobre como começar sua empresa, né? As dicas aí, ideias de vivências de empreendimento, né? A galera não tá vendo na câmera, mas o Thiago tá assim. É, veja. E já adiantando uma pauta que eu estava pensando aqui, eu lembro que quando eu empreendi, imagina que você abre um carrinho de cachorro-quente, que você abre uma, sei lá, uma empresa de plotar camiseta com uma máquina que você comprou, qualquer coisa assim. Você vai pensar no quê? No preço, no produto e em vender, né? Você não pensa no resto, e no começo é isso mesmo, tá tudo certo. Mas uma coisa que me surpreendeu muito é o quanto, como o Thiago estava falando, essas coisas nos diferenciam das empresas que estagnam daquelas que continuam. Essas coisas eu quero dizer, aquelas que não parecem ter valor para quem está só focado na produção, mas tem muito, como por exemplo processos, né? Processos também é um outro tema muito interessante. Cultura que o Thiago falou. Eu lembro, esse eu pus já desde o comecinho, né? Eu já fiz um PDF lá com a cultura da Code Blue desde o começo, mas como é importante e feedback. Tem que ter, gente. Não é só o cara sentar e trabalhar. Tem que ter o feedback, como a gente está falando, faz toda a diferença. E como fazer? Bom, vou dar um. Não sei se é bom, mas eu ouço falar bem, né? Espero que seja sincero. Vou te contar como que a gente faz aqui na Code e eu acho que tem funcionado muito bem. O feedback é sempre 360. Ou seja, eu chego numa daily, nossa, que a gente tem, né? E falo, gente, ó, na semana que vem vai ter rodada de feedback. Eu vou chamar vocês, vou marcar com vocês, né? Respeitando a sua agenda e tudo mais. Vou marcar, né, dia e hora com cada um de vocês. Isso é importante, gente. Já começa aí o feedback, aquele tratamento humano, sabe? Eu sei que aquele meu colaborador que é programador, ele vai estar no computador o dia inteiro, ele nem tem reunião praticamente. Mas mesmo assim, eu vou agendar um horário com ele. No dia tal, das 3 às 4, a gente vai ter nossa rodada de feedback. E eu aviso a todos que isso vai acontecer, porque eu falo assim, gente. Novamente, lembrando, o feedback aqui dentro da Code tem duas coisas muito importantes. Primeiro, é nosso combinadinho, não tem consequência, digo no sentido negativo, de você ser mandado embora, tomar uma advertência, e eles, tanto que estão há anos, né, já aqui na Code, sabem que é verdade, é para se abrir mesmo, é para falar real mesmo, é uma sala segura. E segundo, é um feedback 360. Ou seja, eles têm que falar de mim, eles têm que falar ou do líder direto deles, e eles têm que falar da empresa. Eles têm que ter essa visão. E quando a gente tinha escritório físico, era muito legal também, mas agora a gente faz remoto, também funciona. Mas eles têm que ter essa visão do que está certo, o que está errado, o que está legal, o que não está legal. E eu falo, preparem. Porque eu preparo o feedback de cada um, né? Anoto ali o que que eu vou falar, o que que tá legal, o que que tem que melhorar, enfim. Eles também têm que preparar. E eu vou te contar, quando a gente entra em feedback, geralmente eles sabem que é verdade, se eles estão ouvindo aí, geralmente eles falam mais que eu. E que bom.
né? Porque geralmente a galera tem essa visão de uma rodada de feedback aonde é só mijada, né? A galera até brinca, nossa, vai levar uma toalhinha, né, para se enxugar, de tanto que tomou, né? E não é, a ideia não é essa. Isso é um feedback de uma empresa ruim, de uma empresa que não entendeu o que é o feedback. Que o feedback é um presente, que é para o cara evoluir, alcançar seus sonhos, crescer numa carreira, não ficar num emprego repetitivo, mas construir uma carreira, né, e utilizar a sua empresa como essa ferramenta. E eles falam, olha, Diego, teve um dia que você falou, você fez essa brincadeira, não foi legal, não gostei, já aconteceu. É, Teve dia de tal situação acontecer no escritório, fiquei desconfortável. É, Sabe o que que é engraçado? A gente ouve pouco nessas rodadas de feedback sobre salário, sobre ser promovido, muito pouco. Geralmente eu tenho que provocar o assunto, que não vem. Mas tu Porque sabe, eles. Diego, que desculpa até te interromper, mas é interessante, sabe o que que é? A maior parte do engajamento das empresas não é por salário. E tem pesquisas assim de empresas renomadas, por exemplo, a Deloitte, que é uma Big Four, uma das maiores consultorias do mundo, tem pesquisas, depois eu posso até achar o link para ver se a gente coloca na descrição, é, que fala exatamente disso, do engajamento e da questão da retenção da pessoa. Não é a questão do alinhamento, do engajamento, ela retém mais pessoas do que o salário. Porque o salário, você acaba trabalhando a tua relação como se fosse uma commodity. Qualquer um que chegar e der 500 pila a mais, ele vai sair da tua empresa. E assim, é muito fácil uma pessoa dar 500 a mais, 1.000 a mais. Mas é muito difícil uma empresa que consegue te dar uma orientação e fazer assim, meu, eu sei que a minha carreira tem que andar aqui, eu vou ter o meu ciclo assim, vou ter meu ciclo assado, eu sei o momento de entrar, eu sei o momento de sair. Essa clareza dá muita segurança para as pessoas e faz com que as pessoas elas fiquem lá e falem assim, pô, eu fiz um ciclo aqui, eu quero fazer mais um aqui, porque foi muito bom o primeiro, sabe? Ele entende que ele consegue crescer e é uma via de mão dupla. A empresa cresce, ou primeiro, a pessoa cresce, porque as pessoas estão dentro da empresa, e a empresa cresce. Isso é Perfeito. fantástico, isso é Porque maravilhoso. não é que o dinheiro não é importante. Eles falam, Diego, não é que o dinheiro não é importante, é que eu tenho noção. Eu sou programador há 3 anos. Eu sei que a média salarial do mercado é essa e eu estou ganhando isso, ou até um pouquinho acima da média. E mais, você está olhando para a minha faculdade, né, pagando, você nos dá cursos, você nos dá condições de evoluir, de desenvolver, de conversar com o cliente, de dar ideia, de desenvolver novos produtos para a empresa, e as outras agências não fazem isso. As outras agências, sem querer falar mal, mas a maioria das agências é uma máquina de carne moída com o funcionário. É entregar projeto, entregar projeto, entregar projeto, entregar projeto, faz o site, faz o site, faz o site, entrega, 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 né? Ah, não gostou? Quer ir embora? Tchau. Atenção, pessoal, abri vaga, tô precisando de um novo programador aqui, né? E eles sabem disso. Infelizmente é verdade, é difícil uma agência com uma cultura forte, né, e que retém o colaborador e que fica em cima ali, né? E justamente, principalmente, eu acredito, isso é fruto da cultura de feedback. Então, meu amigo líder, primeiro ponto, respeito. Respeito à agenda, respeito ao tempo. Segundo ponto, se colocar no mesmo nível dele, porque ele está no mesmo nível que você. Ele é um ser humano tanto quanto você. Hoje você está numa situação hierárquica, num momento hierárquico superior, que pode mudar em breve, né? Então, mesmo nível, fazer 360, ouvir mais do que falar, pensar nos sonhos, nos objetivos daquele colaborador de forma reta, sincera, verdadeira, sem desonestidade intelectual, sem manipulaçãozinha barata, nada disso. E por fim, para fechar
o feedback bom tem que sair dali com combinadinhos. Senão a reunião acaba e ela se esvai, né, como vapor. Tem que sair dali com combinadinhos. Então vamos lá? A gente conversou sobre isso aqui, colaborador. Legal. Então, vamos combinar o seguinte: até o próximo feedback, que é daqui 3 meses, você vai ter que se matricular num curso disso, tá? Vai ter que aprender a fazer isso aqui, vai ter que melhorar seu prazo de entrega nisso aqui e a sua qualidade quando faz isso aqui. Beleza? Eu vou anotar aqui para no começo do próximo feedback eu trazer isso para a gente ver como foi a evolução. Se não Pô, se queria esvai. sair um pouco da pauta, né, colocando um exemplo da avaliação 360. Eu tive numa empresa, puta, uma empresa muito legal, e isso é muito rico. Por quê? Primeiro que a gente, como empresa, às vezes, quando planeja, eu acho que o Diego talvez até sinta isso. É, eu sinto mais porque eu sou mais de escritório, assim, né? Então a gente fica mais longe do cliente e a gente não entende as necessidades reais do cliente. Então, esse bate-bola do feedback, principalmente em 360, ajuda bastante, porque você entende a necessidade que a pessoa está lá trabalhando, ela vê o problema acontecendo e ela traz isso para todo mundo e todo mundo vê uma solução melhor. Então, o 360 é por quê? 360 é o tanto de ângulo que você tem quando você dá uma volta completa. Então, esse tipo de avaliação é uma avaliação que você tem entre você, entre o teu gestor superior, entre os pares e eu tive uma empresa que fazia assim, se fazia uma pessoa que tinha nível hierárquico superior, mas de outra equipe. E ele sugeria duas pessoas para você fazer isso aí. Então e isso tudo era bem documentado, né? Era legal isso, porque isso é até uma questão de estratégia. Vou dar uma dica aqui, quando você trabalha no ambiente corporativo, você tem que ter bastante estratégia. Você tinha que ter a estratégia de chegar e escolher as pessoas da outra área que vão fazer esse feedback 360, né? Não que você não possa receber críticas, mas você tem que saber também que aquela pessoa, o que que ela mais ou menos ela vai falar para que o teu gestor também possa orientar, mas é legal esse giro de experiências da pessoa que trabalha diretamente com você, a pessoa que vê você de fora, às vezes a pessoa que está dentro da tua equipe, né? Sim, Isso faz com que você oxigene e que a empresa cresça e você tenha um direcionamento melhor. Tanto você, quanto pessoa, quanto você na empresa onde você trabalha. A empresa tua vai crescer mais porque as pessoas vão ter mais comunicação, né? Isso é ouro demais nas empresas sim. e Oh, como na faz vida. falta, como faz falta. Me lembrou que teve uma vez, esse foi muito único, assim, na verdade não foi só uma vez, foi umas 3, 4 vezes, que a gente tinha uma squad nessa empresa, um grupo, né, um time, uma equipe tão preciosa, um líder tão bacana, que é um cara que eu admiro muito, que é o Vili, e a gente saía da casinha mesmo nos feedbacks. A gente tinha ideia, o time, olha que legal isso, cara. O time tinha ideia de como fazer um feedback mais legal. E a gente pensou assim, eu lembro de eu conversando com ele assim, cara, e se a gente fizesse um feedback aonde tem tipo uma ficha de RPG com pontos assim, stats, né, de como é que tá aqui, 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 e a gente vai, né, e a gente faz uma arte bacana com o nosso designer lá da empresa e manda rodar na gráfica, num colchê brilho em alta gramatura, assim, para a pessoa guardar. E ainda pedimos depoimentos sobre aquela pessoa de todo mundo do time, para ser 360 mesmo, sabe? Todo mundo do time falando sobre cada um, o que é bom e o que é ruim. Claro, só o líder sabia, né, de todos e colocava no de cada um ali e tudo mais. E no feedback mostrava esse documento. Então, teve essa vez que a gente fez isso. E daí, sabe o que que é legal? Ano passado, o Vili me mandou uma foto que ficou com ele, né? Uma foto desse papel. E ele mostrava que no meu feedback eu falava que dali 5 anos eu queria estar com a minha empresa impactando pessoas. E eu tava. Que legal. Aham. Cara, Foi excelente, show de muito, bola. muito forte, muito emocionante. Teve outra vez que, esse eu nem participei, foi surpresa para mim, que ele mandou rodar bottoms com apelidos e brincadeiras internas do time para galera usar, enfim, a gente brincava. E como era
produtivo, barato, não gastava tempo, é só liderar, deixar de preguiça, pensar um pouquinho fora da caixinha, liderar, gostar do que está fazendo, querer que a empresa cresça, né? Agora, sobre feedback ruim, já falei muito sobre feedback bom aqui, né? Paulo, o que que a gente vai aprontar? O que que a gente preparou para hoje para falar de feedback ruim, cara? Galera, a gente já falou bastante aqui, mas vamos deixar bem claro: liderança não existe para agradar a equipe, liderança existe para guiar a equipe. E às vezes você vai ter que dar alguma notícia que não é tão boa, não é tão esperada assim, mas ela é necessária. O teu liderado precisa ouvir o que ele precisa ouvir para que ele possa se transformar naquele potencial que só ele tem e que você, como um líder, precisa enxergar neles. E agora chegou a hora do nosso top 5, né? 5 pontos que você, como um líder, não pode cometer durante seu feedback. Bora começar? Diego, Top Eu pensei 5. nisso também, naquele do CQC, né? Top 5. Essa é das Top antigas. 5. Diego, você já comentou um pouquinho sobre isso, mas dá uma detalhada para a gente. Existe um feedback que é bem perigoso, é aquele que o líder foca só no erro e não fala sobre solução nenhuma. Como é que funciona isso? Muito bom, muito bom. Quando a gente estava preparando a pauta do programa de hoje, a gente estava pensando quais são os 5 principais erros, né? E vamos colocar assim, só de estar no top 5 já é muito grave, é muito, porque tem muitos mais erros do que esses, né? Mas esse seria talvez o menos invasivo, mas ainda assim super importante. Aquele líder que foca só no erro e não traz uma solução de melhoria, não traz uma ideia como fazer aquilo de uma forma melhor. Veja, gente, o feedback é muito mais sobre o líder do que sobre o liderado. É muito mais sobre a sua maturidade, sobre a sua superação, sobre você não estar levando nada para o pessoal. Infelizmente, no mercado, às vezes, hoje em dia, existe muito líder ruim, muito líder imaturo, que às vezes usa o feedback como um momento de dizer as alfinetadinhas dele, as indiretinhas dele, né? E não é o momento disso. Veja. Quando você for dar um feedback, sempre, 100% das vezes, você vai falar sobre algo negativo? Ok. Então, vai falar sobre algo negativo, fale o que aconteceu, explique o contexto do impacto que aquilo causou e como melhorar. É muito diferente de, por exemplo, um par. Às vezes você está com um par, né? Uma pessoa do mesmo nível hierárquico que você, e você está na correria, está sem tempo de ensinar o cara. É, infelizmente, às vezes, pela correria, a gente acaba pensando, né? Eu lembro como é que era. Rapaz. Se vira aí, dá seus pulos, que agora eu não consigo parar para te ensinar ou parar para te mostrar no detalhe aonde você está errando. Não, para o líder, o trabalho dele é esse. Ele tem que dominar o processo inteiro e ele tem que mostrar o que está errado, mostrar como corrigir, né? Mostrar o impacto que está causando e como corrigir. Porque pode acontecer o seguinte, a pessoa não estar vendo que está errando, por isso você tem que mostrar, ou a pessoa não entendeu o contexto. Ah, legal, entendi que é chatice do Diego que o código tem que ter esse preciosismo aqui. Não, filho, esse preciosismo aqui, o Google lê. E quando o Google lê, ele coloca esse site num ranking muito pior. Ele joga na página 2, na página 3, porque você não colocou esse preciosismo ali no código. E estar na página 2, na página 3, dependendo do tamanho do cliente, pode significar milhares ou milhões de reais de impacto. É importante, tá? Então é preciso mostrar o contexto para o colaborador entender. Opa, realmente, não posso mais errar aqui, tá maluco? E terceiro, ensinar, né? Mostrar como fazer do jeito certo.
explicar e mostrar como você pode fazer um. Aqui eu estou falando de código, que é mais minha área, né? Mas como produzir algo melhor, como executar algo melhor, nem que você tenha que pegar na mão. Claro, há consequências mais pesadas? Claro que há, gente. Eu não estou aqui para desenhar um conto de fadas, não. Você, como líder, sabe do bom feedback que deu, sabe que fez essas três etapas. O cara, no dia seguinte, está cometendo os mesmos erros, e repetindo, e repetindo. E você vai lá e puxa já de volta e fala: rapaz, o que que a gente conversou esses dias? E a coisa não muda? Não, não rolou. Mas para aquele que quer crescer, para aquele que entendeu, que prestou atenção, quer evoluir, esse feedback vai ser ideal para ele evoluir. É isso aí, esse foi o nosso número 5. Então vamos lá para o nosso número 4. Existem feedbacks que são baseados apenas em julgamentos. Tiago, comenta um pouquinho para a gente sobre isso. O problema desse julgamento, ele é um grande problema da gestão. Não o grande, porque é o top 4, né? Mas é um grande problema da gestão. É muito baseado na questão subjetiva da pessoa, do sentimento, de como você vê, daquela imagem que a pessoa ela construiu, né, contigo. Mas um feedback legal, ele tem que ser mais objetivo. Tô fazendo essa brincadeira do subjetivo com o objetivo, porque o objetivo ele é coisas que de objetos que você vê, que você tem fatos, tal. Isso ajuda muito você a dar um feedback assertivo. Então, é aquela avaliação muito baseada no momento. Pô, tu vai fazer avaliação, às vezes, de final de ano, tem empresas que só fazem avaliação de final de ano. E daí a avaliação ela fica muito naquilo que aconteceu no último mês, na última semana, naquela emoção da pessoa. E isso é muito ruim, porque ninguém vai para frente com isso. Vira não é nenhuma terapia, entendeu? Umas alfinetadinhas, uns negocinhos assim meio picuinhas, sabe? Um negócio mais para aliviar aquela tensão do gestor do que efetivamente você corrigir uma rota. E o feedback daí ele perde totalmente o objeto, né? Que é você consertar a rota e alinhar as pessoas. Eu tive empresas assim que tinham cultura um pouco mais fraca, e eu recebia feedbacks legais, assim, geralmente era assim, o cara ia me dar uma promoção, o cara vulgo, meu chefe, ele ia me dar uma promoção, ele fazia ali um documentozinho ali de feedback, falava assim, você foi legal aqui, 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 você ganha tantos por cento de aumento. Eu achava legal, né? Ganhava um aumento, era meio elogios, algumas coisinhas assim para aparar as arestas, mas não era um feedback, sabe? Era um negócio meio burocrático, assim, né? Essa questão de você ser muito subjetivo na análise, ela é tanto boa quanto ruim. Depende, se a pessoa gostar de ti, ela vai fazer uma análise legal. Se ela não gostar de ti, da imagem que você construiu com ela até o momento, ela vai fazer algo um pouco pior, né? Ela não vai fazer muito esforço para você, não vai querer te orientar. Tipo assim, fica naquele, se der, deu, se não der, não deu. E essa é uma zona muito perigosa. É isso aí, Tiago. Esse foi o nosso top 4. Mas existe ainda o feedback que é dado com uma comunicação confusa, que o líder fala, 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 fala e o liderado não entende nada. Diego, comenta um pouquinho para a gente sobre isso, cara. A gente colocou no top 3 e eles se complementam, né? O 5 liga no 4, liga no 3, faz muito sentido. A gente colocou comunicação confusa e também, ou também, passivo-agressiva. Novamente, tem tudo a ver com as soft skills do líder, tem tudo a ver com a maturidade do líder. Gente, eu estava pensando sobre isso hoje. Estava dirigindo, eu fico viajando na maionese, né? E cada vez eu tô mais convencido, primeira vez que eu vou contar para vocês isso também. Cada vez eu tô mais convencido que cada ser humano é uma bola, como se fosse uma bolinha de carne, uma môndegazinha, cheia de traumas, cheia de machucados, cheio de eu acabo olhando para as pessoas e sem querer começo a observar, né, um monte de confusões, de traumas, de problemas psicológicos que foram causados e que todos nós passamos, gente. Ninguém está pedindo para você ser o líder perfeito.
Eu também sou essa bolinha de carne, cheio de traumas, cheio de questões, cheio de história, machucados, enfim. Mas você está ali para realizar um trabalho. Liderar é uma soft skill relacionado a trabalho. Você não é porque você não está, às vezes, executando, criando um produto que é diferente, só que o seu trabalho é muito sobre a sua maturidade. Olha a importância disso, de você não envolver seus traumas, de você não envolver as suas fraquezas, ou o fato de você não gostar daquela pessoa, ou o fato de você achar que as escolhas de vida dela não fazem sentido para você. Ou porque ela não torce para o mesmo time que você, porque não é da mesma religião que você, enfim. Veja, gente, líder, você tem que ter maturidade e o feedback, ele existe para evoluir o seu liderado, para ajudá-lo a alcançar seus objetivos. Uma comunicação, eu vou contar para vocês um defeito que eu tinha e que a minha esposa me ajudou nesse. Eu achava que eu dava umas alfinetadas super sutis. Diego sendo sutil, né? Desculpa, Eu mas eu achava, imagino que deve ser aham, super eu sutil. achava que eu era super, não, eu só dei uma indiretazinha. Rapaz, e hoje que eu corrigi isso em mim, acredito, como eu vejo nos outros, é gritante, rapaz. A galera acha que tá sendo super de leve, e meu Deus, ela tá quase pisando na cara da pessoa. De tão absurdamente gritante que tá aquilo que ela tá demonstrando de não gostar de tal coisa, de não querer aquela coisa daquele jeito, enfim. É, Gente, você tem que ser claro, direto, não pode se envolver emocionalmente, você precisa buscar um objetivo claro, que é o objetivo do seu liderado, não o seu. Veja, aí a gente entra em outro problema. Mas, Diego, o objetivo do meu liderado está de acordo com o objetivo da empresa? Não sei. A gente vai ter que entender isso. Eu já tive colaborador que falou: eu quero programar numa linguagem que a Code Blue não programa. Esse é o meu objetivo. Eu falo: ó, a Code Blue não programa. E não vai. Tá? Num futuro breve, provavelmente nunca vai. Que a gente pode fazer? A gente pode fazer um plano aonde você fica um ano a mais com a gente, alguma coisa assim, para evoluir essas habilidades nisso aqui, que vai te ajudar a mandar melhor naquilo ali. É de forma muito sincera, muito real, e dá muito certo, muito certo. Então não pode ser confuso, tem que ser direto e não pode ser passivo-agressivo. Em que sentido? Eu já vi cenários aonde o cara chega na sala de reunião e fala assim, ó, se você não mudar isso, não sei não, hein? Ó, o teu futuro aqui na empresa pode estar comprometido, hein? Maluco. Isso é muito tóxico, mas muito. Isso é quase processo trabalhista tóxico, né? É pesado demais, terrível demais. Não, veja, não se faz ameaça ao emprego da pessoa. Entende-se que aquele ser humano tem determinada habilidade que a empresa precisa hoje, e a gente vai ter que entender se aquela habilidade está de acordo com o que a empresa quer para o futuro, assim como os sonhos, projetos, ideias dele estão de acordo para o futuro. Então tem que ser real, não pode ser confuso, não pode ser alfinetada, não pode ser passivo-agressivo. Vai lá, Ah, Paulo. isso é muito legal, sabe por quê? Porque, assim, vamos colocar as claras. Quando a gente era menor, os nossos pais, o sonho dos nossos pais era o quê? Que você chegasse, entrasse numa empresa, principalmente uma multinacional, e vivesse lá a vida inteira. Mas a relação que a gente tem na empresa, ela é muito de uma troca boa para todos os lados, né? E o Diego colocou muito disso, de você estar no lugar enquanto aquilo for interessante para ti, e a empresa está contigo enquanto aquilo é interessante para ela. Isso eu acho que é uma abertura de jogo fenomenal.
Não precisa ficar de papinho, de conversinha, de fofoquinha, de eufemismos, né? De segurar as palavras para querer chegar e dizer outra coisa, Somos uma mas ficar. família. Não, para com essas. Estou te Desculpe. usando, empresa. Estou te usando enquanto você é importante para mim. Você está me usando enquanto eu sou importante para você. Sim. E não, eu não quero só te usar, eu quero fazer uma carreira aqui. Ou não quero fazer uma carreira aqui, eu quero te usar. Gente, é um mundo e tá tudo bem, tranquilaço, tranquilaço. Não somos uma família. Não somos. É outro ambiente, né? Vamos colocar aqui, família é uma família, empresa é uma empresa, então assim, a gente tem que saber nossos lugares e até como se posicionar ali, né? Então a linguagem passiva-agressiva, ela muitas vezes ela é utilizada e por isso que ela está no top 3, sabe? Ela é algo assim que é muito utilizado, mas também é danoso, porque não fica claro para as pessoas quais são os objetivos de cada um, e isso prejudica os dois lados, tanto a empresa, tanto a pessoa, que às vezes acha que está bom e está horrível, e a empresa está mantendo o cara porque tem medo de demitir, sabe? Todo mundo está ali se prejudicando e uma situação ruim para todo mundo, sabe? Não tem sentido manter aquilo, né? Alguém tem que dar um basta, né? Tem que ser transparente. Tiago, e olha que interessante, né? Isso que a gente está falando agora do top 3 conversa demais com o top um. Então você que está ouvindo a gente, não sai daí porque o top um vai explicar muita coisa. Mas eu queria falar um pouquinho mais ainda sobre o top 3 para você ver como esse negócio puxa muita história. Eu já vi uma pessoa pedir demissão por causa de um líder que era extremamente agressivo. E eu sentei com essa pessoa e falei, pessoa, eu consigo um lugar para você em qualquer outra área da empresa, porque você é extremamente competente. E perder você para a empresa vai ser ruim. E a pessoa respondeu para mim e falou: Paulo, não quero. Eu quero sair, não consigo me imaginar no mesmo ambiente que fulano de tal. Então, isso tem uma característica de pessoa que acha que é gritando que você muda uma pessoa, e não é. O Diego falou um ponto extremamente importante algumas vezes nesse bate-papo aqui, que é tratar as pessoas com humanidade. Do outro lado, na tua frente, líder, não tem um escravinho, tem um outro ser humano com uma história pela frente, ou por trás, na verdade, que construiu e fez com que ele chegasse até ali. E você precisa respeitar isso para, de fato, construir uma equipe. Mas vamos lá então para o nosso top 2, né? Tá chegando no final. E Thiago, tem um ponto que é muito perigoso. Você falou, o Diego falou, e infelizmente a gente vê muito acontecer, principalmente em empresas que, vou falar assim, obrigam a liderança a dar feedback. Empresas que dizem, não, você tem que dar o feedback para sua equipe, a pessoa vai protelando, 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 e uma vez por ano o líder vai lá e dá um feedback quase pro forma. Tiago, comenta um pouquinho para a gente sobre esse segundo aí, o penúltimo item mais crítico, que é esperar para dar o feedback muito tarde. Então, a medalha de prata da ruindade do feedback é exatamente esperar demais para dar um feedback. Meu Deus do céu, você vai ficar esperando. Não tem nem sentido tu falar mais para a pessoa. É vergonhoso falar que para uma pessoa que em novembro, quando tu tá chegando pensando em dar um PLR para a pessoa, e você fala assim: ah, não quero dar, eu vou fechar um papo lá de janeiro, de março. Ah, pelo amor de Deus, cara, é até estranha, a pessoa vai ficar surpreendida, né? Com a tua memória nefasta, não sei como falar isso. É muito terrível, não tem sentido. Então, assim, pô, aconteceu uma coisa, você não precisa chegar, marcar uma reunião, fazer um negócio, todo cheio de pompa, a tal data, pô, cumprir o cronograma. Gente, é simples dar feedback. Pô, aconteceu um negócio, pô, chama a pessoa no café. Vai lá, conversa, ah, aconteceu isso aqui, tal, 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 ou pergunta, não chega assim direto, né? Fala, tá bem, não tá bem, ah, pô, aconteceu alguma coisa, pô, outro dia, sei lá, tu chegou atrasado, vou dar um exemplo aqui aleatório, né? Não quero dar um exemplo mais factício, porque a gente no feedback, às vezes, como isso é público, a gente tem experiência, às vezes a gente pode acontecer de ser com pessoas elas se reconhecerem naquilo e ficarem, se sentirem expostas, mas vou dar um exemplo genérico aí. Por exemplo, a pessoa atrasou 2, 3 dias. Ah, um dia furou o pneu do carro. Ah, outro dia foi, deu dor de barriga. Outro dia o meu peixe morreu, entendeu? A pessoa sempre é azarada.
Pô, você sabe que às vezes ela pode ter acontecido essas coisas, mas é uma questão que você vê que falta planejamento. Então, assim, pô, vale daquela abordagem, vai no café, pô, tá legal, o que que tá acontecendo? Pô, a vida tá corrida, como tá seu movimento de vida, né? Tem que falar, ah, pô, aconteceu isso aqui, isso aqui, isso aqui, entender o porquê das pessoas e a pessoa vai se ligar, né? Que, pô, tem que corrigir tal conduta. Às vezes não precisa falar assim, pô, tu tá fazendo isso aqui está errado, né? Você entende os impactos, alinha com a pessoa e a pessoa ela vai chegando. E também é muito do exemplo, né? A gente não está falando aqui de feedback. Por trás de toda essa questão do feedback tem liderança. Você está querendo trabalhar a liderança. Pô, a liderança, ela é muito do exemplo, da conduta. Então, assim, você chegar e respeitar a pessoa e não falar fora do tempo, porque isso aqui, essa é o decreto de morte de um feedback. Se aquilo não foi feito e organizado e falado para a pessoa em uma semana no máximo, nem fale. Mate esse feedback, mate essas coisas. Né? Então, assim, se coloque um prazo, no 2, 3 dias que eu achei que converse com alguém. Tenha coragem. É isso aí, Thiago. Não é simples, como você falou, mas é necessário sentar com uma pessoa, sentar com o seu liderado e dar o feedback na hora certa, para que a pessoa tenha a oportunidade de, naquele momento, já corrigir a rota. Então a gente chegou no principal, galera, no top um, naquele que a gente falou que talvez seja o que explica todos esses outros que a gente comentou até agora. Diego, o que que o autoconhecimento do líder tem a ver com feedback, cara? Rapaz, tudo, né? O que que não está vinculado ao autoconhecimento, às soft skills do líder? Gente, o líder, ele tem uma gama de responsabilidades, mas eu resumi aqui em três na minha listinha. Hoje é o dia das listas, né? Top 5. No top um eu coloquei três coisas. Listas tripartites, tricotômicas. Eu coloquei Tri. três coisas que um líder tem que ter para conseguir exercer bem o seu trabalho. Três coisas que ele tem que fazer: criar um substituto, criar um time autossuficiente e, por fim, quase que como consequência, entregar o trabalho, entregar resultado. E, gente, como a gente vê o oposto acontecendo, né? É impressionante. Meia culpa aqui, ó, eu já tive situações aonde eu fiz o oposto, aonde ao invés de criar um substituto, eu me achava insubstituível. E não somos. E não existe escalabilidade desse jeito. Gente, eu me toquei dessas coisas, porque assim, só abrindo um parênteses aqui para vocês. No começo da Code, a Code começou bem. Eu não sabia que havia uma pandemia mundial, né, gente? Mas coincidentemente eu comecei a Code em fevereiro, em março de 2020 já teve a pandemia, né? Lockdown e tudo mais. Mas eu já estava com a ideia da Code há muitos anos já. E a empresa acelerou muito. Eu sei que, infelizmente, a pandemia matou muitos negócios, né? Mas no meu caso, que era uma agência de criar lojas virtuais, acelerou absurdamente. Eu trabalhei, olha, sem exagero, a minha esposa e meus filhos são prova disso. Eu não me orgulho tanto disso porque não foi saudável. Eu trabalhei na pandemia, de segunda a segunda, 18 horas por dia. Sério mesmo. De segunda a segunda, por uns 2 anos, mais ou menos. Que era o auge ali de 1 bilhão de e-commerces explodindo. E por estar tão acelerado, houveram, inclusive, no começo da Code, eu posso falar, só não vou falar quem, né? Algumas propostas de comprar a empresa. E nessas propostas você assina lá o NDA, né? E vai fazendo o M&A, né? Merger and Acquisition, e vai entrando ali no processo, né? De valuation da empresa e tudo. É, E o problema era a escalabilidade. Como é que você vai ter escalabilidade de uma empresa onde está tudo centralizado no Diego? Eu tinha funcionários, mas tudo dependia de mim. Então, criaram um substituto. Depois eu fiz, né? Quando passou a fogueira, fiz as três coisas, né? Eu criei substituto. Hoje, por exemplo, eu não atuo na entrega.
da Code. Eu fico mais na venda e no marketing, né? Eu fico olhando mais para fora. E o Carlos, que é nosso líder interno, que olha mais para dentro, né? Para os projetos e tudo mais. Criei um time autossustentável, que é o segundo ponto, que também era um ponto que eu errava. Tudo dependia de mim, tudo, e isso é terrível. Um outro ponto que faz as pessoas quererem comprar a sua empresa ter processos. Gente, a gente tem tanto processo hoje, é lindo de ver. É um reloginho. E eu não pensava em processos antigamente, eu pensava só em entrega rua, né? Não. Agora a gente tem softwares e automações e processos do começo ao fim e a entrega sai sempre perfeitinha. Quando você trabalha com serviços, é imprescindível, é lindo de ver. E o terceiro item, que é entregar resultado, vira consequência. Hoje, a gente trabalha relativamente menos. Eu tô ali, graças a Deus, hoje em dia de forma saudável, nas minhas 8 horas, 10 horas ali por dia, que é bem saudável para empresário, né? E consigo entregar bastante valor, até mais do que antes, porque tem processos, porque tem equipe autossustentável, e tudo isso veio da cultura de feedback, do autoconhecimento do líder, de ter noção de que a gente precisa ter escalabilidade para conseguir ter saúde, para conseguir viver. Então, essa é a principal dica, gente. O líder, ele tem que ter maturidade, ele tem que ter visão de negócio. Como a gente já falou várias vezes, tem que querer que o liderado cresça de verdade, que o liderado alcance seus objetivos. Tem que ser muito sincero, muito honesto, dar ferramentas para que isso aconteça. Então, esse é o top um. O top um são as soft skills do líder, não tem jeito. É isso aí, galera. Cinco pontos que você precisa anotar, 5 pontos que você precisa entender, 5 pontos que você precisa avaliar se talvez você esteja cometendo. É hora de voltar um pouquinho o vídeo e ouvir um pouquinho aquilo que a gente teve aqui para compartilhar contigo sobre a nossa experiência, do que a gente talvez até já tenha feito e viu que não deu certo. Nosso objetivo é que você não cometa. Mas a gente também já fez muita coisa boa, galera. A gente também já gerou muito bom resultado, como já comentamos aqui algumas vezes. E agora chegou a minha vez. Queria compartilhar com vocês uma situação. Dentro de uma das equipes que eu liderei, tinha um colega que já fazia 20 anos mais ou menos de empresa, com uma percepção geral, né? As outras lideranças dele tinha uma percepção bem negativa dele, né? Pessoa que não entregava, pessoa que não se desenvolvia, que não era engajada, que só reclamava. Enfim, eu assumi a equipe que esse colega fazia parte e a partir daquele momento comecei a exercitar um pouco de tudo isso que a gente está comentando com vocês aqui hoje. E para minha grata e feliz surpresa, depois de um ano e meio mais ou menos trabalhando com esse colega, ele começou a ter uma mudança de comportamento esplendorosa, vou falar dessa forma, assim, porque começou a chamar a atenção, não só de mim mesmo, começou a chamar a atenção das outras pessoas no entorno dele, né, dos outros colegas, começou a chamar a atenção da minha liderança, dizer, puxa, fulano de tal mudou, né, e saber que eu fiz parte daquilo como líder é algo que é muito gratificante. Então, quando você senta com alguém, olha no olho da pessoa, fala a verdade, faz o combinado, dá o feedback quando ela faz a coisa certa, ela sente um orgulho de estar fazendo aquilo. Ela percebe que, puxa, estou no caminho certo. E quando ela pisa, talvez, no caminho um pouquinho errado, você fala, amigão, peraí que esse passo que você deu aqui não era bem combinado. A direção é essa aqui, ó. A pessoa recebe aquilo de uma forma grata, como a gente comentou, a pessoa recebe aquilo como algo e, puxa, essa pessoa confia em mim e eu quero retribuir essa confiança que ela está dando. E ele começa a andar, daqui a pouco ele começa a andar mais rápido, daqui a pouco ele começa a correr na direção certa, e daqui a pouco a pessoa está voando, e você olha lá na frente, ela voando, e você fala, cara, eu fiz parte daquele início de voo ali, ó. Isso é bom demais para um líder. E eu enxergo que, na verdade, esse é o papel do líder, é ver a sua equipe voando, voando mais alto, e você olhar e vai dizer, cara, eu fiz parte disso. Tiago, e você? Tem uma história de transformação que o feedback gerou para contar para gente?
Cara, vou falar que estava pensando para pegar essa questão de transformação e feedback fica muito na minha cabeça a questão do feedback formal, de alguém falar. Mas eu vejo que a maior transformação que teve na minha vida vai muito em linha do top um mesmo, questão do autoconhecimento. O que transformou minha vida assim mais recentemente foi a questão e um insight assim muito fenomenal, né? Que é de uma pesquisa não, de uma metodologia da Gallup, que nós conseguimos é, evoluir, crescer baseado nas nossas principais qualidades, não fechando os gaps dos defeitos para deixar tudo meio igualzinho. E isso fez com que eu mudasse bastante a minha maneira de pensar e de agir. É, Pode ser que não pareça, mas no ambiente empresarial eu não achava isso, mas em pesquisas que eu fiz, eu identifiquei que eu consigo ter uma influência boa com as pessoas. Eu acho que por mim, eu olho para mim e falo assim, meu, eu sou uma pessoa totalmente não influente. Mas é impressionante como a maneira que eu faço, as pessoas fazem bastante rapport, né? Sabe? Aquela imitação, às vezes, do teu comportamento. E eu não notava isso. E eu falei assim, pô, como que eu cheguei a tive uma pesquisa de influência que me me mostra isso, mas eu falo, eu não vejo isso. Eu comecei a perceber isso, e essa percepção de possibilidade de influência dentro de equipes, dentro do corporativo, fez com que eu escolhesse essa carreira em Y, aqui, ó, quem está vendo, tem um Y aqui. A carreira em Y você segue ou o lado especialista ou para o lado da gestão. E eu ficava muito nessa indecisão, né? Mas entender essa questão da influência fez com que eu faça assim, pô, agora eu vou buscar uma vaga de gestão e eu faço assim, pô, como que eu vou construir um portfólio para chegar e estar apto para trabalhar com gestão? Então é isso que fez com que fosse transformador na minha vida, a questão do autoconhecimento e eu entender qual que seria um rumo de carreira e de desenvolvimento assim mais social mesmo no trabalho. Muito interessante, né, Tiago, saber o potencial que tem esse autoconhecimento. E vamos lá, Diego, tem uma história transformadora para contar para a gente sobre feedback? Boa, boa, boa. Então, para fechar, histórias de transformação que vieram resultantes de feedback. Eu tinha um colaborador que eu contratei para ser programador, né, para escrever código dentro da minha agência. E ele não era um bom programador. Ele sabe disso. Os códigos, ele não tinha facilidade com a lógica. É, Passado alguns meses, com a lógica, eu digo a lógica de programação, essa lógica matemática, né? Eu também não tenho tanto assim, mas eu aprendi na marra, né? Enfim. E passado alguns meses, já estava meio chato, porque não era uma questão da pessoa não querer ou não estar tentando, era não ter facilidade realmente. E a gente dava feedback, conversava e a coisa não virava. Eu fiquei observando o cara e eu percebi que ele conversava muito bem. Ele era tipo um cimento para o time, sabe? Unindo todo o time, né? Fazendo todo o meio-campo, fazia todo mundo rir, se envolvia com a galera, ajudava todo mundo. Ele era um líder, mas ele não escrevia bons códigos. Alguém talvez um pouco mais desatento ou que não fizesse feedbacks e tudo mais, teria demitido o cara. Eu cheguei a pensar em demitir. Ele me falou que chegou a pensar em sair também, porque não estava legal, ele queria mandar bem, não estava conseguindo. Eu puxei ele numa rodada de feedback e falei, rapaz, vou mudar você de posição, queria ver o que que você acha disso. Vou te colocar como gerente de projeto. Sempre topou, é outra soft skills incrível que ele tem, né? Sempre topou o desafio, vamos lá, vamos tentar, vamos ver como é que é. Nem sei como é que é esse troço, me ensina aí, vamos que vamos. E foi cuidando dos projetos. Rapaz, mas voou de um jeito, gente. O melhor gerente de projetos que eu já vi na minha vida.
absurdo. O cara manda muito bem em comunicação, em gestão, em visão 360 do negócio, em colocar. E depois ele foi evoluindo para gerente de todos os projetos, depois gerente operacional, né, dos colaboradores ali como um todo, foi se tornando um líder absurdo aqui dentro, né? É, e começou como programador, quase saindo. Então vejam que coisa bonita. É uma história muito bonita, na verdade, porque ela fala muito sobre humildade, sobre topar desafios, sobre pivotar, né? Mudar a direção de algumas coisas, sobre às vezes você ser bom, sim, só estar no lugar errado ou fazendo a coisa errada, e um feedback pode te dar essa luz. E foi o que aconteceu. E hoje ele manda bem demais por aqui, é um grande líder aqui na corte. Veja, gente, tudo isso que a gente está trazendo para vocês que estão nos assistindo até aqui tem a ver com soft skills, tem a ver com comunicação, com autoconhecimento, com às vezes uma cura de um trauma, de um vício. Olha que loucura, uma coisa lá do coração, uma rejeição, alguma coisa assim, pode impactar a sua carreira, pode impactar a sua liderança, a forma que você está evoluindo na sua vida, ou a forma que você se relaciona com as pessoas. Enfim, está tudo interligado. Somos uma única pessoa, somos um organismo que não separa pessoal do profissional. Isso não existe. A gente está junto e inteiro onde quer que a gente vá. E se você que nos ouviu até aqui sente a necessidade de evoluir, sente a necessidade de mudar, de se transformar, de realmente aprender técnica para poder ser uma pessoa melhor, ser um líder melhor, ou pessoa melhor aonde quer que você esteja, eu escrevi um livro, está aqui o link, chama 365 Dias para Transformar. Como o nome diz, você passa por 365 dias separados por áreas e temas, bem bonitinho, bem legal, aonde você vai fazendo exercícios, pequenos exercícios que têm grande impacto, grande transformação na sua vida. A versão digital está só R$ 44,90. Acessa aí para adquirir. Ainda estamos em período de pré-venda, o que significa que se você adquirir agora, você vai ganhar um cupom de desconto na versão física que lançaremos mais para frente, tá bom? Então não deixe de acessar o link aqui, comprar o livro 365 Dias para Transformar. Baratinho, você consegue transformar a sua vida por completo, tá bom? Olha que coisa interessante, né, gente? Quanto conhecimento, quanto informação, quanto compartilhamento de ideias e de experiências. Isso é uma resenha. Então, obrigado porque você chegou até aqui, obrigado porque você fez essa companhia para a gente. Nosso objetivo sempre foi esse. Se você curtiu, clica nesse joinha aí embaixo. Se você acha que tem algum amigo seu, algum colega, talvez até um chefe que você conheça que tem interesse em está precisando ouvir um pouquinho mais sobre Manda pro como chefe tóxico. como dar feedback. Cuidado, não mande para o seu chefe depois desse comentário do Thiago. Mas Manda pro chefe legal também. o objetivo é esse, galera, que a gente possa trocar um pouco de ideia, que a gente possa fazer com que outras pessoas compartilhem desse conhecimento que a gente construiu até aqui, tá bom? Forte abraço e até semana que vem. Antes do abraço, eu queria falar também que a gente está no Spotify. O Spotify é responsabilidade minha nesse podcast. Então, vamos para lá, pessoal, também temos o canal Resenha Boa. Lá nós estamos pouco a pouco colocando os nossos, não vídeos, né, mas áudios. E se você gostou da gente, vale a pena e é uma plataforma diferente. Às vezes você está na academia, você está no carro, ou até mesmo andando, fazendo a caminhada. Pô, bota o foninho de ouvido, pega o Spotify, escolhe um episódio e passa uma hora com a gente. Maravilha. E comenta aqui embaixo, comenta. Você já passou por uma experiência de feedback positiva, negativa, que transformou a sua vida de uma forma ou de outra? Coloca aqui nos comentários, bora conversar sobre isso, valeu?
Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.